dois novos nomes surgiram para a corrida presidencial de 2018. Um deles do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Na entrevista dada por Michel Temer a jornalistas, Meirelles estava junto e disse que essa decisão será tomada no ano que vem. O outro é o deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Entretanto, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, pai do deputado, afirma que ele deve disputar novamente o cargo no Legislativo Federal. Nós vamos analisar esse cenário agora com a presença do cientista político Benedito Tadeu César. Boa noite, seja bem-vindo, ou melhor, boa tarde. Boa tarde. Tem reprise, né? Tem reapresentação, por isso, boa noite, professor, seja bem-vindo. Então, boa tarde, boa noite. Fique à vontade. Olha, E agora, dois novos nomes. O pai diz que não vai. E agora? Você vê... Bom, já começa com essa coisa, o pai diz que não vai, né? Quer dizer, é menor de idade, é criança, como é que é? O pai tem que deixar ou não deixar? Meio estranho, Antigamente era a legenda que decidia, É o presidente da Câmara, pois claro. Né? É o presidente da Câmara Federal, né? Esses nomes, na verdade, não são novos, né? Quer dizer, eles são novos, talvez, no noticiário, talvez eles estejam se colocando efetivamente como candidatos. Mas são nomes que têm sido sondados, né? Tem balões de ensaio já ao longo de todo o ano, né? O Maia é, vamos dizer assim, o homem forte na Câmara hoje, né? Na Câmara Federal. O antecessor dele está preso, né? Quer dizer, com a prisão do Eduardo Cunha, né? Sobrou espaço, né, para o Maia, que é um pouco cria, né, tanto do seu pai quanto, né, do ex-presidente da casa. O Meirelles, né, tem essa pretensão de ser presidente da República há muito tempo, né? Acontece que todas as pesquisas ele aparece aí com 1%, 2%, né? Não consegue deslanchar. O apoio do presidente Temer, eu até paro quando eu tenho que dizer presidente Temer, né? Quer dizer, uma pessoa que não foi eleita, que usurpa do poder, a gente tem que chamá-lo de presidente, é complicado, né? Mas, né, o atual ocupante da cadeira da presidente da República, há uma pesquisa da Datafolha também, que diz que mais de 80%, se eu bem me recordo, é uma pesquisa agora do final, agora do dia 30, né, de novembro, que foi publicada dia 2 ou 3 de dezembro. Diz que, me parece, se eu tenho lembrança efetiva dos números, 86% dizem que o apoio do Temer faz com que o eleitor diminua a vontade de votar num candidato apoiado por ele. Sim. Né? Portanto, o apoio do Temer não agrega nada, né? Essa seria a próxima questão. Só para fazer uma retrospectiva, a gente diz que o brasileiro tem memória curta, é bom lembrar que foi nesse ano, em 2017, e nós vimos o presidente da República, Michel Temer, ser atingido por uma série de denúncias, inclusive a mais forte dela, a principal, com a conversa com Joesley Batista. Então, na sua opinião, hoje, eu vou usar uma linguagem bem coloquial, andar abraçado ou subir no palanque com o apoio de Temer é praticamente queimar o filme. Hoje ele tem 5% de aprovação do seu governo. Né? Ele melhorou um pouquinho, ele tinha 3, né, passou para 5. Se você pensar na margem de erro das pesquisas, né, que normalmente seriam de 2%, 3%, né, essa me parece que é de 2%, ele continua na margem de erro. Sim. Né? Sim. Que você tem que colocar 2 para cima e 2 para baixo. Sim. Né? Quer dizer, se ele tinha 3% de aprovação, passou a ter 5%, né, ele continua na margem de erro. O presidente explicou em coletiva de que esses números representam uma certa timidez das pessoas em se manifestar a favor do governo, mas que muitas no seu âmago ou no seu íntimo aprovariam as decisões ou o governo tem. Olha, cada um tem se apresentado. Cada um sonha o que quer, né? Quer dizer, ele também disse que quem votou na Dilma votou nele, né? E que muita gente votou, né, votou na Dilma porque queria votar nele,
né? Quer dizer, eu não sei que pesquisa foi essa que ele fez, né? É óbvio que formalmente quem votou na ex-presidente Dilma votou nele, porque fazia parte da chapa. Né? Mas ninguém votou, ninguém desejou votar né, em Temer. Né? A grande maioria do eleitorado não o conhecia. Né? O Temer sempre se elegeu, todas as vezes que ele se elegeu, ele é deputado federal, era deputado federal por São Paulo, todas as vezes ele se elegeu com votos da legenda, ele nunca se elegeu com votos próprios, Sim. nem para deputado federal. Portanto, né, ele não tem nenhum cacife. Professor, eu vou eleitoral. incluir na a nossa análise aqui, e esse exercício de futurologia que estamos fazendo, estamos prevendo coisas, esses candidatos, porque se a gente for levar em consideração, o ex-presidente Lula, Jair Bolsonaro ganhou também bastante espaço na mídia, a gente tem então a figura do Rodrigo Maia, né, capitaneando as ações do governo na Câmara, a gente tem a figura do Meirelles, que também ganhou espaço na mídia e está nos holofotes com essa, uns chamam de recuperação, outros chamam de parada na queda que tivemos na economia. Mas o nosso querido telespectador Rafael Martins pergunta pelo 995882374, você também pode participar dessas nossas previsões aqui. Ele faz o seguinte, ele prevê alguns candidatos que sempre aparecem, como, por exemplo, o Emael, o Levi Fidelix. O que a gente pode imaginar? O que o convidado acha da minha afirmação? Em 2018, capaz de se elegerem Emael e Levi Fidelix. Não, eu acho que não tem nenhum apelo eleitoral. Né? Eles não têm partido. As pessoas acham que partido não influi numa Talvez, eleição. desculpa interromper, professor, ele esteja imaginando, a gente teve um cenário de um candidato emergente, de certa forma, com o Fernando Collor, que não representava uma legenda tradicional. Sim, naquele momento. Não, mas o Fernando Collor teve por trás dele a maior rede de televisão, né, e de comunicação do país. Certo? Quer dizer, que o promoveu durante o tempo todo e que depois manipulou, né, o debate, né, fez uma edição do último debate. E, então, ele tinha mais do que um partido por trás. Sim. Certo? E veja, mesmo na eleição de 1989, né, quando o Collor se elege, naquele ano haviam, acho que 11 candidatos a presidente da República. Tá? Eu acredito que esse ano talvez se repita alguma coisa, né, no próximo ano, se tivermos eleições no próximo ano. Porque eu acho que nós corremos um risco muito grande de não termos eleições. Tá? Bom, vamos aprofundar esse raciocínio, porque daí a nossa previsão já fica até... Temos que rever a nossa questão, né? Veja o que o senhor acha, professor? O único candidato com força suficiente hoje, né, no cenário eleitoral de hoje, com força suficiente para ganhar as eleições, é o ex-presidente Lula. Tanto ele teve um período de baixa, ele chegou a ter 15% ou 16% de aprovação eleitoral, hoje ele tem 36% ou 30%, em alguns cenários chega a ter 38% da intenção de voto. Né? O Bolsonaro, que é o segundo lugar, tem 16% e o melhor cenário 17%, ou seja, não chega a metade da intenção de voto de Lula. Tu acabaste de se referir a uma pesquisa da Datafolha onde mais de 80% dos eleitores, 70 e poucos por cento dos eleitores são contra a venda das estatais. Né? Veja, na história política brasileira, nunca nenhum candidato que propôs políticas extremamente liberais, né? Tipo essas de venda das estatais, de abertura indiscriminada dos mercados, de reforma da Previdência, de retirada de direitos sociais, nunca nenhum candidato desses se elegeu na história política brasileira. Tá? A gente tem pouco tempo, mas eu poderia citar todos os candidatos, né, que fizeram políticas desse tipo, mas não se elegeram com essas políticas. Vamos falar só os mais recentes. O Collor de Mello, né, que é o primeiro depois da redemocratização, quer dizer, ele se elege com a bandeira da caça aos marajás. Certo? Depois abre os mercados e começa o processo de privatização e de retirada de direitos. Mas ele não disse que iria fazer isso. Fernando Henrique Cardoso se elege em cima do plano real e da estabilização, estabilização, de certa forma, aparente. Ele estancou, né, a
a inflação, que naquela altura chegou a ser de 86% ao mês, tá? Ele caiu para 10% ao ano. Bom, que é muito mais do que nós temos hoje, tá? E se criou o mito de que ele estabilizou a economia. Não, ele acabou com a hiperinflação, certo? Mas quando você sai de 300 e tantos por cento no ano, não é isso? E cai para 10% no ano, bom, aí isso é um alívio, né? Você tirou o bode da sala, muito mais do que o bode, você tirou todo o rebanho de bodes da sala, né? E ele se elege em cima disso. Ele corria o risco de nem ser candidato à reeleição ao Senado, porque ele não tinha apelo eleitoral em São Paulo, tá? Mas em cima, né, do plano real, ele se elege no primeiro turno e se reelege. Tá? Mas nunca disse em campanha, né, que iria fazer as privatizações e as reformas antissociais que fez. Tá? Temer está fazendo tudo isso, não é isso? Tentando fazer a reforma da Previdência, congelou gastos sociais, diminuiu verbas de educação para a saúde, né? Mas não disse que iria fazer isso. Certo? Quer dizer, ele não disputou a eleição com essa proposta. Ele fez o tal da ponte para o futuro, não é isso? Mas aquilo foi um passaporte para que ele fosse apoiado pela classe empresarial paulista, principalmente, né? E não para que ele fosse eleito popularmente, né? Então, veja, com tudo isso, os que defendem essas reformas que estão aí, tá? Que é uma elite muito restrita, né? Faz parte desses 1%, que detém mais de 50% da renda no Brasil, tá? Esses sim desejam esse tipo de política, sim. Mas 1% não elege presidente nenhum, né? O que pode acontecer? O ex-presidente Lula vai ter o seu recurso, né? Ele foi condenado pelo sim. Moro, não é isso? E vai ter seu recurso agora julgado no dia 24 de janeiro aqui no TRF4. Se ele for confirmado, a sentença dada pelo Moro, ele não vai poder se candidatar, né? A menos que pelo menos um deles, não são 3 sim. desembargadores. Preciso concluir, porque a gente tem muitas perguntas. Então, veja, vai ser difícil, tá, impedir que Lula ganhe as eleições. Se você não tem candidato para concorrer com Lula, certo? E você não tem apelo, né, na opinião pública, tá, para condená-lo efetivamente, impedir ele de ser candidato, o que você faz? Você muda o sistema de governo. Tá? Você instala, se você tem maioria na Câmara Federal e no Senado... para 2018? Seria rápido. Olha, em 1961... Poderia acontecer isso? Em 1961, para impedir que João Goulart, né, assumisse a presidência com a renúncia do Jânio Quadros, a emenda para a Constituição, que transforma de presidencialismo a parlamentarismo, foi aprovada em horas. Bom, tá? Foi feita uma deixamos então essa possibilidade. A gente está concatenando aqui várias possibilidades de candidatos. Agora, isso seria um golpe... Não tem nem eleição, se for o caso. Isso é um golpe muito forte, veja, porque a população brasileira já negou 2 vezes, em plebiscito, a possibilidade de aplicação do parlamentarismo. Vamos para a tela, o Osiel de Novo Hamburgo, seja bem-vindo. O Osiel diz assim, não esqueça dos Estados Unidos, foi um fiasco. Trump derrotou a favorita, né? Era a Hillary Clinton, exatamente. Pergunta ao entrevistado o que ele acha da vitória de candidatos de direita na América Latina, como Chile e Argentina, e até mesmo a aprovação na Argentina das reformas, muita confusão em Buenos Aires, né? O que a gente deve esperar? É uma tendência para a América Latina? Sem dúvida, há uma tendência à direita, mas é uma tendência pelo uso da força ou de golpes parlamentares, tá? Na Argentina e no Chile, foi por meio de eleições. Mas, veja, na Argentina o que ocorreu foi que se criou, né, um fantasma sobre a Cristina Kirchner, né, que se mantém até hoje, e que fez com que ela desmoronasse em termos eleitorais. Lula já superou esse desmoronamento, inclusive o próprio PT. Tá? Quer dizer, o PT hoje eu estava verificando as pesquisas do Datafolha, o PT hoje tem 21% de preferência.
O segundo partido, né, o segundo e o terceiro partido com maior simpatia eleitoral é o PSDB e o PMDB, sim, com 5%. Ou seja, mais de quase 4 vezes menos, né, do que tem o PT. Então, há uma recuperação, vamos dizer, das candidaturas à esquerda. Eu acredito, olha, vamos complicar um pouco mais o cenário. Talvez o Bolsonaro desista de ser candidato. Eu estou anotando todas as previsões do professor Benedito, né? A gente já tem aqui 2 novidades. A possível não eleição, não acontecimento, e a troca até mesmo e de um se sistema político. Eleição, pois é. E agora, né? Estou com outro nome aqui, professor Maurício da Restinga. Joaquim Barbosa. Teve já o seu momento na mídia e nos holofotes, agora nem tanto. Pois é, são personagens que quando, né, despontam na mídia, tá? Quer dizer, eles crescem. Não é? A mesma coisa do Moro. Tá? As pesquisas da Ipsos, né, que é o maior instituto de pesquisa do mundo, tá? Mostram o seguinte, o Bolsonaro e o Lula, tá? O Lula já tem mais prestígio do que Desculpa, o Bolsonaro e o Lula não. O Moro e o Lula. Sim. O Moro já tem mais prestígio junto à opinião pública do que o Moro. Sim. Tá? O Moro estava lá em cima e o Lula aqui embaixo. Tá? Ao longo de 2017, as coisas foram se alterando e hoje eles estão, vamos dizer, em empate técnico, mas em números absolutos, o Lula tem 1% a mais do que o Moro. Ou seja, o Moro, se representasse o judiciário dentro do executivo, teria mais chance que Joaquim Barbosa. No atual contexto, né? Mas também, sim, quer dizer, claro. Essa coisa vai... É que eu digo que o Joaquim já teve um momento já teve um momento. No holofote, na mídia. Bom, tem mais alguma, Guilherme? Mais alguma para a gente passar aqui? O Flávio, e o Canadá, tem alguma expressão no cenário? Essa decisão do Canadá, acredito que ele está falando do conflito entre Canadá e Venezuela agora, a questão diplomática que se estabeleceu. Mas acho que isso rebateu no Brasil... Sim, o próprio embaixador brasileiro foi também considerado persona non grata agora no cenário venezuelano. Né? O que houve é o seguinte, é que ele que está no Brasil, governo, não está com o atual governo, sim, porque foi chamado. Sim, né? Já tinha sido para chamado. Para as festas até mesmo. Né? A posição, o papel que o Brasil ocupava no cenário internacional, no governo Lula e no governo Dilma, né? No atual governo, mudou do dia para a noite. Sim. Né? Tanto o Brasil se retraiu, né, na sua presença internacional, quanto passou a ocupar um outro papel. Quer dizer, o Brasil era um articulador dos países da América Latina. Especialmente os, né, emergentes. Especialmente os emergentes, os BRICS, inclusive. Né? E agora o Brasil se contrapõe, né, àqueles conjuntos de países que antes ele apoiava. Professor Benedito Tadeu César, é um prazer sempre recebê-lo. E eu vou passar uma informação para você de casa, para você entender por que a gente convidou o professor. Há alguns anos atrás, em 2014, se eu não me engano, o Guilherme está me ajudando aqui, o professor Benedito fez uma previsão que surpreendeu a todos. Muito antes de se cogitar a possibilidade de Sartori ser governador do estado, eu já estou falando de presidente, daqui a pouco o professor vai ser candidato a presidente. Opa. Mas, enfim, antes disso, o professor previu, né, a possibilidade e a grande possibilidade de Sartori se eleger o governo do estado. Então, aqui no programa, aqui no Conexão RS, você pode procurar essas entrevistas no YouTube, tem uma série de entrevistas com o professor. Então, algumas delas eu anotei, né, algumas surpreendentes e que a gente pode, né, depois de 2018, tendo a eleição, que essa é uma possibilidade, voltar a conversar e ver as suas previsões. A gente tem tempo ainda. Eu queria falar da coisa do Bolsonaro. Por que eu acho que o Bolsonaro pode não ser candidato? Porque a possibilidade dele se eleger, tá, diminui cada vez mais. Sim. Tá, como presidente da República. E ele não sendo candidato a deputado federal, ele fica sem mandato. E o Bolsonaro sem mandato não tem existência política. Tá? Quer dizer, muito provavelmente ele vai fazer esse cálculo, tá, se continuar caindo. Não estou dizendo que vai acontecer isso, sim, claro, mas existe a possibilidade dele retirar a candidatura. Bom, vamos anotar todas essas previsões e a gente conversa com o professor numa próxima oportunidade, já desejando boas festas, professor. Muito obrigado. Nós vamos ter um ano muito difícil, né, pela frente, mas
a gente tem que ser otimista. Sem né? dúvida, e tem que continuar sem dúvida. acreditando. Um abraço, professor.